Igreja do Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Alexandre da Igreja Batista da Lagoinha e nesse dia gostaria de compartilhar uma palavra que venha tocar profundamente em seu coração. Espero que essa palavra ela venha trazer ânimo e venha transformar sua vida. Eu convido a você que está me acompanhando por meio das redes sociais, pela internet, pelo YouTube, não sei qual canal que você está usando, mas que essa palavra possa atingir plenamente, poderosamente a sua vida. Eu convido os irmãos a fechar os olhos e estarem orando comigo nesse momento. Senhor e eterno Pai, em nome de Jesus, te pedimos, ó Pai, que nesse dia, que o Senhor venha tomar a direção dessa ministração, que a Tua palavra, Senhor, venha tocar em nossas vidas. Pedimos que o Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade para falar conosco. Fala, Senhor, com as vidas que estão nos assistindo, que a Tua palavra possa gerar transformação, renovação para aqueles que nos ouvem, aqueles que estão tristes, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão ansiosos, aqueles que perderam as forças. Que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha tocar, que o Senhor possa trabalhar poderosamente cada uma dessas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês um tema que eu acho que é de extrema importância. Qual tem sido o inimigo, ou seja, a fé que você possui, e tem sofrido ações externas? Então, se a sua fé está sofrendo ações externas, então convido aos irmãos a abrirem comigo no livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 19. Gênesis 22, capítulo 1 ao versículo 19. O versículo 1 diz: E depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu um lugar de longe. Então disse aos seus servos: Espere aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou-se sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu-lhe Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E em seguida, ambos juntos chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre eles dispôs lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres
entre os arbustos. Os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em um lugar do seu filho. E pôs Abraão por um nome naquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela será bendita todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e junto foram para Berseba, onde fixou a sua residência. Glória a Deus. Podemos tirar algumas lições. Primeiramente, a fé de Abraão é algo surpreendente e intenso nos dias para o nosso aprendizado. E nós podemos tirar também com embasamento em algumas palavras, alguns versículos. Entre eles nós temos na carta de Hebreus capítulo 11, no versículo 1, quando diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Por que eu estou falando isso? Que nesse momento que nós estamos vivendo, a fé tem sido um dos grandes instrumentos dos cristãos. Aqueles que confiam no Senhor têm vivido intensamente esta palavra. E essa palavra de amor que o Senhor desce sobre nós, que nos fortalece, é o alimento da vida de um cristão. E no momento em que nós estamos vivenciando isso, muitos estão se apegando a essa palavra. E essa palavra, ela tem o poder de remover uma montanha daqui para colar. Só que muitos, às vezes, não vivem intensamente. E essa fé é uma virtude vitoriosa daqueles que temem ao Senhor. E outros para que não temam as tormentas. Aqueles que têm se levantado, ou seja, a fé é o nosso aliado para lutar contra o adversário ou contra os adversários. Porque o Senhor tem nos ensinado por meio da palavra a todo instante a fé. E será que nesse momento que nós estamos passando por essa pestilência, será que nós tiraremos alguma lição? Será que nós estaremos aprendendo a exercer a fé? Aqueles que se dizem ser cristãos estão aprendendo a vivenciar a fé? A fé é linda, a fé é maravilhosa. A fé daqueles que creem no Senhor mexe, queima. E é uma das coisas mais lindas quando a gente consegue perceber isso na vida de um cristão. E a minha esperança é que quando acabar esse período de Covid, que se Deus quiser, vai passar, nós passaremos vitoriosamente, sabendo exercer a fé. Mas precisamos entender que há adversidades, há inimigos que se levantam contra a nossa fé. A primeira delas chama-se incredulidade. A incredulidade é um dos inimigos daqueles que são cristãos, daqueles que estão exercendo a fé. E a palavra do Senhor traz embasamentos
que acaba demonstrando isso. Primeiramente, a incredulidade é a falta de fé religiosa, um ateísmo ou um estado, uma atitude que não nos deixa facilmente ser convencido, ou seja, não convence a vida de um cristão. É uma característica que Jesus deixa bem claro que é um pecado a incredulidade. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 9, a passagem diz: do pecado porque não creram ou não creem em mim. Ou seja, o Senhor Jesus associa a incredulidade a pecado. Ou seja, nesse momento que a gente está vivenciando, alguns estão entubados, alguns familiares estão hospitalizados, aonde devemos provocar um milagre sobre as vidas dos nossos entes familiares é por meio da fé. E ela se aloja no coração. A incredulidade ela é perversa e ela toca de maneira a gerar em nós uma descrença naquele que é soberano, rei e poderoso. João também 10, 26 diz: mas vós que não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ou seja, quando aquela pessoa não consegue vislumbrar a fé em Jesus, quando ele não consegue crer no poder daquele que é soberano, é porque é estampado e é claro que ele não pertence ao rebanho do Senhor. Então, nesse momento que você está passando por luta, nesse momento que você se vê numa situação em crer ou não crer que o Senhor pode operar milagres, em crer ou não crer, né, que Deus pode trazer a solução, sarar, curar a sua enfermidade, não deixe que essa incredulidade perversa venha a ser instaurada no seu coração, que é um dos instrumentos que o mundo sempre associa e nos ensina a não crer no Senhor. E o Senhor deixa bem claro que aquele que é incrédulo vai sofrer o julgamento. O Evangelho de João 3,18 nos deixa claro: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, cuidado, não seja incrédulo. Alguns desacreditam e não creem que o Senhor pode operar. E eu falo com você, o nosso Senhor Jesus Cristo pode operar. Creia no Senhor, que nenhuma enfermidade assolará a sua família, e aqueles que estão enfermos se levantará pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a fé que foi cravada no nosso coração por meio do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Mas nós temos também a dúvida. A dúvida tem sido um instrumento, um aliado contra a fé de um cristão. A dúvida geralmente é uma incerteza entre confirmar ou negar um julgamento ou a realidade de um fato. Ou seja, a gente fica naquela dúvida. E quando muitas das vezes você está se deparando com um ente familiar, ou numa situação delicada de desemprego, ou numa situação que você não tem provisão no seu lar, ou você está perdendo um emprego, não duvide do Senhor. O Senhor quer que você confie plenamente nele. O Senhor condena aqueles que duvidam. Muitas das vezes, alguns cristãos oram, mas sempre com aquela interrogação, sempre com aquela dúvida: será que Deus vai curar? Devemos orar confiando plenamente que Deus vai operar. E que Deus opera de acordo com a vontade dele, daquele que tem amor sobre nossa vida e sobre a sua vida. Que o Senhor possa derramar sobre você toda a convicção. E acredite que o propósito de Deus é diferente do seu e do meu.
o propósito de Deus está acima dos nossos pensamentos. E eu te convido a você não duvidar em sua fé. O Evangelho de Mateus 14:31 nos ensina: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Ela sempre é um impedimento que afasta o operar de Deus. Quando você duvida do poder de Deus, você está impedindo que Deus opere em seu coração. Não permita que isso. Novamente o Evangelho de Mateus 21 nos revela. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se esse monte dissesse: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Ou seja, a todo momento ele sempre deixa um ensinamento: não duvide da sua fé. Mesmo que o mundo, mesmo que os hospitais fechem a porta, os leitos, mesmo que se levantem autoridades para fechar as igrejas ou fechar a sua cidade em lockdown, tenha fé e ore para que o Senhor venha operar. E nesse momento nós temos vivenciado inúmeros cristãos, igrejas se unindo com um único propósito: fortalecer a fé dos cristãos e confiar plenamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós temos também uma outra lição: a desconfiança. Sentimento de pessoa que não acredita, não confia em outra pessoa. Ou seja, muitos que desconfiam costumam confiar numa pessoa ou em outra, ou confia numa pessoa com o pé atrás, ele vai, não vai. E muitas das vezes há pessoas que se tornam desconfiados de que Deus pode operar, imaginando: será que Ele pode operar? Será que eu tenho fé? Isso está acontecendo porque eu não tenho fé. Lembrando que os propósitos de Deus é diferente do seu e do meu. Mas nós temos também que lembrar que dos 12 discípulos que andou com Jesus, esteve com Jesus, mas que desconfiou da ressurreição de Jesus. Nós temos entendimentos que nos levam a compreender isso. Inclusive o próprio Tomé, que teve dúvida a respeito da ressurreição. Nós temos lá o Evangelho de João 20:25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor? Mas ele respondeu: se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Você não precisa ver para acreditar. Você tem que acreditar. Você não precisa de palpar. Você precisa ter fé. A fé opera milagre. A fé sustenta o cristão. O verdadeiro cristão vive todos os dias pela fé, confiando plenamente naquele que dá sede à sua mão, naquele bom pastor que cuida do rebanho, que cuida da ovelha. Mas vivemos ainda nessa desconfiança. Aí nós temos embasamento até no Antigo Testamento. No livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 7. A palavra deixa bem claro: bendito o homem que confia no Senhor, cuja a esperança é o Senhor. Ou seja, é um exemplo de confiança. Mas nós também temos o medo. O medo é um estado que suscita a nós pela consciência, medo do perigo. Muitas das vezes ele chega à sola, o véu do medo cai sobre nós, impede
que a gente possa exercer a fé, ele evita que a gente toma atitudes, a gente fica mobilizado e não toma providência, porque a gente fica estático e paralisado. Muitos cristãos, diante desse medo, diante desse problema, diante dessa pandemia, têm ficado enrijecido, preso, catatônico diante desse problema. Mas o Senhor diz, com suas palavras doces e amáveis, está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, que nos revela: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus falando. Ou seja, não tema no seu coração, não tenha medo, confia naquele que te ama, confia naquele que deu a vida por você e por mim, aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, aquele que levou as suas transgressões, levou o seu pecado sobre si e trouxe a paz a você. Mas nós também temos mais ensinamentos. O Evangelho de João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, confia em Deus, confia no Espírito Santo que ele está operando. Creia no Senhor, confia naquele que é Deus, que é aquele que é majestoso, aquele que senta no trono, aquele que detém a história, aquele que opera milagre. Não deixe que o inimigo, o mundo, seja um empecilho para a sua fé, a descrença, a desconfiança naquele que opera milagres. Nós temos mais uma passagem no livro do profeta, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Nós temos o Senhor também nos ensinando. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a que tens afrontado. Ou seja, ele foi confiando em Deus. Não importa o tamanho da muralha que tem se levantado contra você, confia em Deus plenamente. Para encerrarmos, gostaria de deixar para você um versículo para que você possa meditar. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 24. Palavras doces. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Até a humildade do Senhor, demonstrando que o Pai de misericórdia tem nos fortalecido. O Senhor operou milagres na terra. O Novo Testamento deixa claro inúmeros milagres. E muitos que presenciaram aquele milagre, mesmo assim tiveram medo e desconfiaram dele. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creem. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas têm fé. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas confiam no Senhor. E nesse momento eu te falo, diante dessa pandemia, não tema, tenha fé, confia no Senhor. Que Deus abençoe a vida de você. Convido você a fechar os seus olhos e a orarem comigo. Amém? Senhor e eterno Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Que a Tua palavra possa tocar em nossos corações, que possamos colocar em prática a fé, a confiança, a credibilidade, crer no Senhor, a coragem, para que possamos romper todos os obstáculos que o mundo tem se levantado contra o Teu povo. Senhor, alcance as vidas que estão nos assistindo. Traga coragem, atitude, intrepidez, audácia, Senhor, para que eles possam pôr a mão, operar, curar em nome do Senhor. Senhor, tira, Senhor, o medo. Senhor,
salve a vida daqueles que estão em leitos hospitalares, que o Espírito Santo do Senhor desça como labareda de fogo, queime, Senhor, sobre essas vidas. Senhor, é o que eu te peço nesse dia. Naqueles que não entregaram a vida ao Senhor, que o Senhor possa alcançar e transformar em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por você ter tirado um tempo para ouvir a palavra do Senhor. Não é a mim, mas que você tenha aprendido com as Escrituras. E eu te convido a nos visitar quando retornarmos aos cultos presenciais por meio da Igreja Batista Lagoinha Padre Eustáquio, que se localiza na parte inferior do endereço Rua Pará de Minas, 506, Padre Eustáquio. Eu convido a vocês. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, em nome de Jesus. Deus te abençoe.